Daniel capítulo 10, a partir do verso 2, e na verdade eu vou falando, não vou ler tudo de uma vez, você deixa a Bíblia aberta, e eu vou falando versículo por versículo e comentando um pouquinho sobre Daniel capítulo 10. No verso 2 diz que naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Queridos, Daniel, o livro de Daniel, um livro profético na Bíblia, um dos homens que trouxe palavras proféticas para os nossos dias, falou dos últimos dias da terra, falou do milênio, falou de alguma maneira do anticristo. E outro dia eu preguei sobre Daniel e falei um pouco da história dele, como é que ele começou. Foi para a Babilônia cativo, com cativeiro, se tornou ali, se destacou entre os homens como um homem público, se tornou ali uma figura notável na Babilônia, um dos grandes líderes da Babilônia, temente a Deus, foi jogado na cova dos leões, seus amigos foram jogados na fornalha acesa, mas foi fiel o tempo todo a Deus, foi fiel o tempo todo aos seus princípios, e mais, foi fiel o tempo todo ao rei. Na Babilônia passaram pelo menos 4 reis nos dias de Daniel. Imagine, reis diferentes. Inclusive, aqui, o rei que domina aqui é o rei da Pérsia. Pérsia é o Irã dos dias de hoje. Então, hoje mudou o nome, é Irã. Naquela época era Pérsia. Então, eles dominaram também a Babilônia. E Daniel, com todos os reis, ele era um parlamentar, um legislador. Em todos eles, ele mantinha fidelidade. E naquela época não tinha esse negócio de voto, não. É o rei que determinava quem eram as pessoas de confiança. E interessante você imaginar a fidelidade de Daniel, por isso que Daniel é conhecido como homem fiel, né? Quando se fala Daniel, se fala de fidelidade, não é porque ele foi para a cova dos leões. É pela fidelidade, não só dele não negar a Deus, que ele podia ter negado para salvar a sua pele, mas a fidelidade que ele tinha com os homens. E uma das fidelidades apontada no livro de Daniel é a fidelidade que ele teve com os reis. Todos os 4 reis que passaram, de alguma maneira, de países diferentes, culturas diferentes, alguns sucessores, outros eram inimigos uns aos outros, Daniel foi fiel a todos eles. E nos 4 reis, Daniel serviu como homem de confiança daqueles reis, porque os reis acreditavam e depositavam confiança em Daniel, pela sua lealdade e pela sua fidelidade. Imagine, irmãos, que testemunho num país na época como a Babilônia, que era a potência da época, né, como é os Estados Unidos hoje, foi um dia o Egito, foi um dia Roma, né, a Babilônia era a grande potência nos dias de Daniel. Agora, diz o texto, ele era um profeta, um homem de Deus também. Um homem que Deus falava, que tinha revelações, que tinha visões. E eu queria então, nessa manhã, falar um pouquinho sobre essa história do capítulo 10 que nós vemos. Diz que na ocasião, Daniel passou 3 semanas chorando. Chorando porque ele queria uma revelação, precisava de uma revelação. Chorando porque ele via a necessidade. Chorando porque ele via a dor. Chorando porque ele precisava de uma resposta de Deus. E eu fiquei pensando, quem passa 3 semanas chorando? Você chora quando perde um ente querido, né? Acho que quem perdeu um pai, uma mãe, um irmão, uma mulher, um filho, né? Você chora. São coisas que você nunca mais esquece. Fica no teu coração aquilo a vida toda. Mas é difícil imaginar alguém chorar 3 semanas. E aqui mostra um homem que durante 3 semanas chorou pelo povo, chorou pela necessidade. As pessoas hoje choram, irmãos, desculpe a expressão, por coisas irrisórias da vida. Choram por causa de um time de futebol. Quanta gente não chora aí quando o Corinthians perde o jogo, né? Perde o campeonato. Vão me matar, né? Seleção brasileira, quanta gente chora. Eu já chorei um dia pela seleção brasileira. Foi uma vez só em 82, nunca mais. Não, chega, né? Nunca mais. Quantas pessoas choram por situações que são coisas que na verdade pode ser importante para você, mas tem coisas muito mais importantes pela frente que nós não estamos vendo. Nós não estamos vendo. Hoje é dia de eleição. De repente o candidato de um do outro perder, você vai chorar pelo candidato, né? Tá lembrando outro dia aí que os irmãos falando que vieram chorando, né? Quando teve uma disputa aí e perderam. Eu vim chorando dela para cá. Irmãos, Daniel está chorando por uma causa nobre.
está chorando pela obra de Deus, está chorando por uma revelação de Deus. Isso eu quero mostrar nessa manhã, o disparate, a diferença do mundo espiritual para muitas vezes a vida que nós estamos vivendo. Que muitas vezes nós estamos vivendo a vida da carne, totalmente carnal. E não vivemos uma vida em espírito. Diz no verso 3, se me acompanhe, ele diz: não comi nada saboroso, carne e vinho, nem provei. E não usei nenhuma essência aromática até se passarem as 3 semanas. Imagine, não comi nada saboroso. Meu Deus, né? Como é gostoso comer uma coisa saborosa. É difícil hoje. Quando eu fui criado na época dos meus pais, sei lá, 1960, bolinha por aí, alguns passaram por isso também, que são da minha época aí, não tinha muita coisa saborosa no supermercado. O dia que o pai recebia o salário, ele ia fazer a compra. Aí eu me lembro aqui em São Vicente, eu moro aqui desde 62, tinha o SESI aqui na Praça 1º de Maio, era onde meu pai fazia as compras. Ia lá. O que tinha de saboroso lá? Era uma latinha de goiabada, uma latinha de marrom glacê. Aquilo era o saboroso que tinha. O resto era só comida, feijão, arroz e de vez em quando entrava um queijo, um presunto, era só no dia do pagamento. Depois era o mês todo pão com margarina, ou pão com manteiga. A manteiga era popular naquela época. A margarina começou a surgir naquela época. O Claybon, Você lembra do Claybon? Quantos aqui comeram Claybon? A turma que comeu a Claybon. Outro dia eu fiquei pensando, onde foi parar o Claybon, Onde foi parar? Mas eu sei que saiu daqui, da praça, Mas, queridos, não tinha coisa saborosa. Hoje você vai nos supermercados e fica apavorado. Se tu levar uma criança, misericórdia. Se levar o filho, quem tem filho aqui que já opina, já escolhe, você está perdido. Porque ele vê lá, eu quero esse Danone aqui, mas eu quero esse também, eu quero esse também. Cada gôndola que você passa no supermercado, tem um negócio diferente ali. E aí o homem também baba, porque tem para o adulto e tem para a mulher, A mulher, aquelas gôndolas de doce ali, aqueles quindim, aqueles bolos, aqueles pudim, ficou tudo olhando para você, e você olhando, Aí pego essa, eu fico só olhando, como já pensando, maquinando. Quando chegar no caixa eu vou tirar tudo isso, Vou mandar ela pegar a chave do carro. Você fala, Maura, pega a chave do carro lá para mim, lá. Enquanto isso eu já assumo, enquanto o carrinho do lado, já assumo com tudo aquilo ali. Mas para o homem também tem, E logo vê a carne, Vê a picanha, vontade de comer uma carne dessa, uma pizza, Olha, meu irmão, que coisa, Não comi nada saboroso. Matou a carne. Não comi nada saboroso. Por quê? Por amor à obra. Para matar a carne. A nossa carne é violenta. E em todos os aspectos, irmãos. Quando você dá espaço para a carne, o velho homem volta e olha, eu vou te falar. Se deixar, ele te arrebenta. E é todo sem todo. Aqui ele está falando da comida, não comi nada saboroso. Por quê? Ele quer matar a carne, mas a nossa carne hoje, ela tem muitas opções. Nossa carne hoje tem um banquete para ela escolher, Até muitas vezes virtualmente falando, e não é só comida. Se nós queremos viver uma vida de santidade, uma vida na presença de Deus, é preciso matar a carne. E às vezes a gente não pode comer nada gostoso, irmãos. A gente tem que sacrificar a nossa carne. Diz que ele não usou nenhuma essência aromática até se passarem as 3 semanas. Imagine dar um abraço a Daniel naquela época, Você imagina, o cara 3 semanas, sem tomar banho de sabonete, sem passar um perfume, sem passar um desodorante. Que situação, ninguém precisa fazer isso, irmãos, foi mais para Daniel. Se fizer, faz isolado, não precisa vir aqui na igreja, me dá um abraço aqui que eu estou na unção, 3 semanas, dá um abraço, irmão. Oi, Jesus. Misericórdia, o que eu faço por amor desses irmãos, Mas isso mostra como ele tratou a carne, como ele lutou contra ela. Porque ele tinha um objetivo que era se colocar na presença de Deus em oração pelas famílias. Em oração pelo povo que estava lá. Por uma resposta que ele precisava da parte de Deus. E ele mesmo estava lá pagando esse preço. No verso 4 diz que no 24º dia do 1º mês, estava eu em pé, junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima,
E diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, seu rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Olha a visão que ele teve. Um homem, irmãos, que anda com Deus é um homem que tem visões. Não precisa ser uma visão meramente ou profundamente espiritual, no sentido do sobrenatural, de alguma coisa que não existe. No caso de Daniel, literalmente, ele está tendo uma visão, que viu esse homem, descreveu esse homem com roupas, como o seu rosto, o seu corpo, como um berilo. O que é um berilo? Uma pedra preciosa. Como uma pedra preciosa. Seu rosto como um relâmpago. Tem gente que tem medo de relâmpago. Imagine olhar à noite para o rosto de um homem desse como um relâmpago. Seus olhos como tochas acesa. Seus braços e pernas como reflexo. A visão que ele teve, uma visão espiritual, irmãos. Uma visão espiritual. Todos nós precisamos ter visões espirituais. Não precisa ter necessariamente, não, eu não vi um anjo ainda. Ah, eu vi demônio, tem demônio ali. Meu irmão, você precisa ter uma visão que Deus coloque no teu coração. Uma visão para ganhar as pessoas para Jesus. Uma visão, sabe, de ver uma cidade melhor. Uma visão de poder olhar a tua família salva para a glória do Senhor. Uma visão de poder trabalhar e conquistar vidas para Jesus. Uma visão de ver uma família abençoada e sadia. Uma visão de aprender mais com Deus na sua palavra. De entender, de entender, de dizer, puxa, eu estou mais perto de Deus, Deus está falando comigo. Deus está falando ao meu coração. No verso 7 diz que somente eu, Daniel, tive a visão. Quer dizer, tinha um grupo com ele ali. Uma igreja ali, talvez. Uma célula. Só eu tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Só ele viu. Agora, eu fiquei pensando aqui nesse texto. Se só ele viu, por que os outros correram? Talvez os outros não viram, mas escutaram a voz de multidões. Já viu aquela multidão falando? Aquele barulhão, né? Todo mundo falando junto, uma praça, um campo de futebol, uma concentração, todo mundo falando. Se deixar aqui, vocês começam a falar, fica um barulhão aqui dentro. Eles escutaram possivelmente alguma coisa, viram algum sinal, alguma coisa que os apavorou. E um pouco da questão está aqui nesse texto, porque por que Daniel não fugiu? Porque Daniel estava realmente com o seu coração buscando a Deus. O propósito de Daniel estar ali era o propósito de busca, era o propósito de oração, era o propósito de escutar a voz do Senhor de alguma maneira. E o propósito daquelas pessoas não era essa. Estavam ali talvez para agradar Daniel, estavam ali para esperar uma bênção, estavam ali para fazer companhia, estavam ali e dizer, vamos tentar, mas o coração deles realmente não estava em Deus, irmãos. Porque o texto diz que eles fugiram, se esconderam, correram. Imagine, as pessoas não estão muitas vezes preparadas para ter um verdadeiro encontro com Deus. As pessoas muitas vezes não estão focadas para realmente buscar o Senhor de verdade. Apenas esperam que Deus fale, apenas esperam de receber uma oração, mas na íntegra, aqueles homens não estavam, de certa forma, qualificados com o seu coração em busca para terem esse encontro com Deus. Aí no verso 9 diz, então eu ouvi falando, e eu, ao ouvi-lo, caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Irmãos, como nós precisamos cair diante de Deus. Daniel caiu, ao ouvir a palavra do Senhor, ele caiu prostrado com o rosto em terra. Como nós precisamos cair diante de Deus. Derrubar o nosso orgulho, derrubar a nossa arrogância, derrubar a nossa soberba. E não precisa fazer muitas vezes, nem sempre aqui na igreja não. Você tem que fazer na tua casa, às vezes num canto, no teu coração. Se fizer aqui também, amém, não há problema nenhum. Mas eu quero mostrar, irmãos, que a nossa arrogância, a nossa prepotência precisa cair. Nós estamos vivendo uma geração perversa, uma geração arrogante. Arrogante, o cara não tem nada, ele é arrogante. Ele acha que sabe, mas é arrogante.
Nós estamos vivendo uma geração egoísta, que nós só pensamos em nós não estamos preocupados com os outros, nós não estamos preocupados com a família de Deus, nós não estamos preocupados com a nossa unidade, nós não estamos preocupados em estar inserido num contexto de corpo de Cristo, de igreja, de povo de Deus. Isso Deus tem que falar conosco. Talvez o Senhor tenha que falar para a gente cair diante da presença dEle, sabe, cair diante da presença dEle para poder se humilhar, para que o Senhor possa nos visitar no tempo oportuno, como diz a palavra de Deus. Deus resiste ao soberbo, Deus resiste ao arrogante, mas Ele dá o que? A graça dEle ao humilde de coração. Então, uma coisa que precisa ficar muito clara na nossa caminhada cristã, que Deus conhece o teu coração e não tem como esconder diante de Deus. Não tem como esconder. Às vezes você vê tanta falsidade, tanta mentira, tanta manipulação, tanto engano, tanta incoerência. Falei, meu Deus, essas pessoas não estão acordando, elas não estão vendo. Nós estamos tratando com uma coisa de Deus. Nós estamos tratando com a obra do Senhor. Deus conhece o nosso coração. Pode ser verdadeiro, pode ser transparente, mas não esconda nada, não seja falso com o irmão, não engane o irmão, porque Deus é vingador, e Deus olha isso, e Deus vê, e Deus enxerga. E nós temos que muitas vezes cair sim diante da presença de Deus, para Deus nos curar, irmãos, para Deus nos limpar. Cair diante de Deus para derrubar a nossa inveja, para derrubar a nossa arrogância, para derrubar os nossos pecados que estão dentro do nosso coração, que precisam ser tratados, que não foram tratados. A alma foi salva, mas o coração ainda não foi tratado, precisa ser tratado diante de Deus. Precisa cair diante de Deus para cair a nossa rebeldia diante do Senhor. Senhor, limpa isso, queima com o teu fogo, põe a tua tocha no meu coração, Senhor. Para mim poder viver uma vida, Senhor, que cresça na tua presença, uma vida firme na tua presença. No 10, em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Imagine, você está orando no cantinho ali, quietinho, aí vem alguém e põe a mão assim, tu até treme, né? Já passei por isso, você está orando assim, não tem ninguém na igreja, um silêncio, e de repente vem alguém e põe a mão aqui. Pastor, misericórdia, né? Você até treme. Jesus, agora imagine um anjo. Imagine um anjo, está lá orando, de repente alguém põe a mão assim, quando você olha, o homem com os olhos pegando fogo, né? Com o rosto como relâmpago, todo de bronze. Falei, Jesus, se o cara tiver um infarto, acho que morre, vai para o céu ali. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim. Com a mão de Deus precisa nos tocar, irmãos. Eu entendo, e a Bíblia fala que não é por força, nem por violência, é pelo meu Espírito. Nada acontece na obra de Deus se não for pelo Espírito Santo. Quando você quer pôr a ideia, quando você quer massificar uma coisa humanamente, aquilo é carnal. Mas quando você leva aquilo pelo Espírito Santo e dá liberdade para o Espírito Santo agir na sua vida, meu irmão, aí é diferente. Porque a mão de Deus pode te tocar. E a mão de Deus toca de duas maneiras. Ela toca nos abençoando e ela toca nos disciplinando. E a gente não gosta muito da última, a gente gosta mais da primeira. Senhor, põe a tua mão aqui, né? Toca a tua mão, né? Às vezes a gente vai orar por alguém, tem gente que pega a mão da gente e põe até na cabeça, né? Meu irmão, eu sou um homem. Eu sou um homem, Deus pode me usar? Pode me usar. Deus pode, naquele momento derramar uma unção? Pode, a tua fé diz tudo. Mas acima de tudo nós temos que entender que a mão do Senhor é uma mão para abençoar, mas é uma mão também que retém a bênção. Porque depende do desígnio do nosso coração. Depende daquilo que está dentro de nós. E Daniel sente as mãos de Deus sobre ele, tocando sobre as mãos dele também, e diz que os joelhos dele estavam vacilantes. O que é um joelho vacilante? Não consegue nem ficar em pé, né? Está vacilando, não consegue nem ficar em pé, nem se firmar. Quando você está no chão, tu vai tentar levantar, a primeira coisa que você força é o joelho. Quem tem joelho bichado já não consegue, né? Tem que segurar ali, meu Deus, que dor, né? Dói tudo. Ele sentiu
o joelho dele vacilante pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Como nós precisamos também sermos tocados pelo Senhor. Quando você é tocado por Deus, meu irmão, você se sente um miserável. Ah, pastor, como assim? É exatamente isso. Quando você é tocado por Deus, você vê como você é pecador. Você consegue enxergar os teus lábios como falam bobagem. Você consegue enxergar o teu coração e a tua mente como maquinam mal. Você consegue ver as tuas atitudes, que atitudes erradas. Ah, Deus, me perdoa. Meus irmãos, nós só podemos nos enxergar como nós somos quando a graça, o poder e a unção de Deus vem sobre a nossa vida. Ali nós nos vemos quem nós nos somos. O quanto nós precisamos de Deus. Verso 11, Daniel, o anjo disse, você é muito amado. Coisa gostosa, né, irmão? Quem não gosta de ouvir isso? Quem não gosta de ouvir isso? Você é muito amado. Você já falou isso para a pessoa que está do seu lado hoje, não? Olha para ela. Já falou? Se não falou, fala. Você é muito amado. Muito amado por Deus. Você é muito amado. Nós precisamos de amor. Quem é o ser humano que precisa de amor? O animal precisa de carinho. Não é verdade? Me arrumaram um pulguinha lá em casa, lá, tudo que faltava. Tá? Me perturbando aquele bicho. Eu não consigo mais nem pôr meio sapato, que ele quer entrar dentro do meu sapato. E o negócio é comigo, ele se esmou comigo. Soltam ele de manhã, é a mesma coisa. Abra a porta devagarzinho, esse bicho não vai escutar. Parece que daqui a pouco ele já começa. Aí tem que soltar ele, aí fica em cima de você, pulando, mexendo o sapato, pega a tua meia, sai correndo para um lado, sai correndo para o outro. Diz, meu Deus, acabou meu tempo para isso, não tenho mais tempo para esse negócio não. Aí o bicho está lá, mas sabe o que ele quer? Carinho. Quando você põe a mão na cabeça dele, fecha o olho e começa. Fica chorando ali, né? O ser humano precisa disso, irmãos. O ser humano precisa de um abraço. Às vezes você dá um abraço no irmão, puxa, abraço todo mundo que eu posso aqui. Se você não me abraçou, pode me abraçar, eu estou sempre ali, né? Eu estou cheirosinho, não estou. Tem problema, não estou que nem Daniel, não, né? Não estou há 3 semanas sem tomar banho, sem usar perfume. Mas todo mundo precisa. Esse abraço no irmão, diz, puxa, pastor, como eu precisava desse abraço. Tem gente que não fala nada, pastor, só quer um abraço, me dá um abraço. Estou precisando de um abraço. Sabe, irmãos, é carência, é amor. O anjo veio e a primeira coisa que ele disse para Daniel foi isso. Você é amado. Você é amado. Ah, meu irmão, nós precisamos ouvir isso de vez em quando. Porque a vida é muito dura. A vida é muito difícil aí fora. É pancada o tempo todo. É luta o tempo todo. É humilhação o tempo todo. É acusação o tempo todo. Fico às vezes vendo aí, esses últimos dias, aí precisa de negócio da eleição, o pessoal se pegando, os crentes se pegando, os irmãos se pegando. Eu quero ver agora vir na igreja e dizer um na cara do outro, você é um amado. Você é um amado. O sobrenome do outro candidato é Amada, né? Está amarrado, né? Vai ter amarrado, mas tem gente aí que vai votar nele. Né? Se liga, crente. Não por ele, não tenho nada contra ele. Tenho contra o partido dele. O partido dele prega ideologia de gênero. Isso é liberal, é aberto. Não sei quantos sabem sobre o que é ideologia de gênero, mas ideologia de gênero, hoje eles acreditam que a criança quando nasce, ela nasce X. Ela não nasce homem, nem nasce mulher. A sociedade vai ensinar para ela o que ela quer ser. Se ela quer ser homem, ou se ela quer ser mulher. E os pais, se tira dos pais a autoridade para educar, para dizer, você é um menino, você é um macho. Você é uma menina, se veste como uma menina. É tirado do pai as autoridades e é concedido à escola ensinar. Então esse conceito hoje está vigente no Brasil. Não é lei federal, é lei municipal. Cada município escolhe o que quer, irmão. Por isso que eu digo, o perigo não é boas palavras, não é palavras bonitas. A gente tem que ver o contexto que está por trás. Se isso é uma guerra no Brasil todo, várias cidades estão passando por isso. Né? Então, vai chegar em São Vicente também. Acredite nisso. Vai chegar aí. Infelizmente, esse partido
rede fala abertamente, que é a verdade. Pregam e falam sobre ideologia de gênero. Então, tome cuidado, você é livre para escolher. Mas vamos voltar à mensagem aqui. A mensagem estava parada no amado aqui, caiu nisso aqui. Daniel diz, você é muito amado. Você é muito amado. Irmãos, esse amor precisa repercutir no nosso coração. O que faz diferença aí fora é mostrar o amor que você tem pelas pessoas. É o amor que você tem pelas vidas. Se você não ama a obra, se você não ama as vidas, se você não ama, que diferença? As pessoas estão endemoniadas lá fora? Tem muita gente endemoniada. As pessoas estão com ódio? Tem muita gente com ódio. Tem muita gente com raiva. Tem muita gente que não gosta de cristão. Tanto é que lá, do outro lado lá, estão queimando cristão, pondo fogo em cristão, soltando bomba em cristão. É ódio. E Jesus falou desse ódio. Jesus falou, ele disse, eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Ah, mas Jesus não veio trazer a paz? Jesus veio trazer a paz no nosso coração. Mas quando você prega a paz, quando você prega a verdade, você cutuca pessoas que não gostam. Porque confronta o pecado. E quando você confronta o pecado, as pessoas não gostam de quem confronta o pecado. Mas nós temos que amar essas pessoas e temos que orar por elas, irmãos. Porque elas são como nós. O que difere é que o Espírito Santo já entrou no teu coração. E elas não. Elas estão sendo induzidas pelo mundo. Estão sendo induzidas pelo escárnio da malignidade. Aí o anjo diz, você é muito amado. Ele diz, preste bem atenção que eu vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Coisa gostosa, irmãos. Saber que um anjo foi enviado para falar com você. E Deus às vezes envia os seus anjos para falar conosco. Quantas vezes Deus não usa uma pessoa, quantas vezes Deus não usa um objeto, quantas vezes Deus não usa um animal. Até animal, pastor. Deus não usou a mula para falar com Balaão? A mula não falou, meu irmão? Se Deus pode usar uma mula, Deus pode usar você também. Amém ou não amém? Você não é melhor do que uma mula? Eu sou. Eu acho que você também é. Então Deus pode te usar para falar com as pessoas que estão precisando. E o anjo disse, eu fui enviado até você. Ele disse, quando me disse isso, eu me pus em pé, tremendo. Tremendo. Eu penso, irmãos, que nós precisamos, quando somos visitados por Deus, nós também precisamos tremer diante de Deus, tremer sob a presença do Senhor. Jacó era um pecador. Jacó tinha um passado de falsidade, de mentira, de engano, de rolos. E quando ele foge da casa dele, da família dele, está dormindo, ele tem uma visão e vê os céus abertos, subindo e descendo, os anjos subindo e descendo. E ele gritou, quão terrível esse lugar, esse não é outro lugar senão a casa de Deus. E erigiu ali uma pedra, e ungiu ela e colocou o nome de Betel, que significa casa de Deus. Mesmo o pecador, ele tremeu diante de Deus. E os pecadores também precisam tremer diante de Deus, mas os filhos de Deus também precisam tremer diante de Deus. Precisam sentir a presença de Deus. Lembra uma vez que um cara entrou para vender um negócio em casa, eu morava aqui ainda pertinho no bairro, e ele entrou, ele não sabia nem que eu era. E aí ele entrou, começou a falar um negócio para mim, está querendo vender tapete, vender, deixei ele entrar, né? A pior coisa é deixar um vendedor entrar na sua casa, está perdido, né? Mas naquele dia foi diferente. Sabe, quando ele entrou, começou a vender, daqui a pouco ele parou e falou, moço, o que está acontecendo aqui? Aí eu me assustei, disse, como assim? O que está acontecendo? Quem é o senhor? O que tem aqui? Aí eu falei, por quê? Eu estou arrepiado. Eu estou começando a tremer de ficar nesse lugar. O que tem aqui? E aí eu comecei a pregar o evangelho para ele, falar de Jesus para ele, irmãos. No final foi ele que aceitou Jesus, eu não comprei o tapete dele. Sabe? Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua casa. Deus quer usar a sua vida como ministério, mas você precisa se capacitar da graça de Deus. Se capacitar da unção de Deus. O homem, Daniel disse, eu me pus em pé, eu estava tremendo. Eu me lembro que tinha um irmão aqui que, quando ele se converteu, tem irmãos, mas esse aí ficou especificamente marcado, porque o nome dele era um nome que todo mundo tem aqui, né? Tinha uns 10 Marcelos na igreja. Né? Talvez tenha, quantos Marcelos tem aqui hoje? Levanta a mão, tem algum aí? Hoje não tem nenhum, só porque eu falei, né? Os 10 Marcelos.
Mas ele era tão tocado por Deus que quando ele começava a orar, ele já começava a tremer. Aí o pessoal não sabia o sobrenome de todo mundo. Aí falava, Marcelo treme, né? Há 20 anos que ele está na igreja, o pessoal chama ele. Que Marcelo? Ah, o treme, né? Porque ele tremia na presença de Deus. Coisa bonita, irmãos. Daniel tremia diante de Deus. Não é porque era carne, é porque era o poder de Deus mesmo. E eu vou dizer uma coisa, quando você é visitado pelo poder de Deus, tua carne não aguenta. Tua carne não aguenta. Porque o poder de Deus é tanto que ele entra dentro de você, que dá a impressão que você vai explodir. E chega uma hora que você diz, para Deus, para. Eu me lembro que uma vez eu me reservei num período de oração e jejum por 3 dias. E um dia de madrugada eu fui visitado por esse poder de Deus. E de repente chegou um momento que eu não aguentava mais. E que eu falei, Senhor, para, porque eu estou rachando. Eu me sentia explodindo ali, irmãos. A nossa carne realmente não comporta. Por isso que o Senhor fala que nós passaremos por uma transformação. Porque a nossa carne é corrupta, ela não aguenta o poder de Deus. Nós vamos ter um corpo glorificado. E um corpo próprio, porque no céu você vai estar na presença de Deus. Como é que você vai estar na presença de Deus com esse corpo carnal, com esse corpo terreno? Ele não aguenta. A Bíblia fala que ele é um corpo corruptível, ele vai se corromper, vai se acabar. E você terá um corpo celestial, um corpo glorificado para a glória do Senhor. E esse corpo sim, poderá e aguentará estar na presença de Deus, aleluia. Aí não fica preocupado que quando chegar esse corpo, não vai cair mais o cabelo. Você até uma cabeleira, né? Branca com a neve também. Né? Não precisa do óculos mais. Vai ter olhos como de chama, né? Não vai precisar mais da bengalinha, porque suas pernas. Vai ter porta, porque você pode passar pelas paredes. Enfim, queridos, isso vai ser uma bênção. 12, estamos terminando. Ele prosseguiu. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar o entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em respostas a ela. Que coisa! Repare que ele diz, desde o primeiro dia. Ficou 21 dias em oração. E eu entendo que desde o primeiro dia, que quando você se chega diante de Deus, com o coração aberto, puro, as suas palavras já são ouvidas diante de Deus. Deus já começa a ouvir o clamor. E Daniel se colocou em oração ali, 21 dias. E o Senhor já começou a ouvir o seu clamor, irmãos. A sua oração está sendo ouvida. Aí você pergunta, por que demora tanto? A importância da oração na vida do crente. O cristão precisa amar a oração. Mas nós temos dificuldade com a oração. Temos dificuldade em permanecer na presença de Deus. Porque talvez muitos não acreditam na oração. Se acreditassem mais, se colocariam mais na presença de Deus. Teriam uma vida maior de oração. Lutero dizia que orava 2 horas por dia. Mas quando ele tinha muitos problemas, ele orava 4 horas por dia. 4 horas por dia. A Coreia, irmãos, passou por um avivamento poderoso. Muito grande. Pode ver que a Coreia é hoje na economia, é um dos países mais fortes do mundo. E os pastores, para subir num púlpito, oram pelo menos no mínimo 2 horas para falar da palavra. Os crentes têm montanhas e montanhas. Eu nunca estive lá, mas muitos amigos meus já foram. Fala que eles têm montanhas, as igrejas são tão fortes que eles compram montes para fazer montes de oração, cavernas de oração. Que tem igrejas que têm linha de ônibus circulando 24 horas para levar os irmãos para o monte de oração. Tal é o avivamento que existe naquele lugar, mas é ligado ao coração. Alguém disse que foi num culto lá e durante a semana queria conhecer uma igreja, a igreja está lotada, o camarada ficou lá de fora, um brasileiro. Não conseguia entrar. Ele disse, puxa, mas durante a semana, que banda está aí, que show está aí? O que tem aí hoje? Aí alguém falou para ele, é um culto de oração. Não, mas culto de oração, mas o que tem de especial? Porque não conseguiu entrar. Não, é um culto normal de oração. Todo culto de oração é assim. É o nosso melhor culto. Entende, queridos? No Brasil é diferente. Qual é o culto que fica lotado? Aquele que tem uma banda aqui, tem um show.
Nada contra a banda, nada contra o show, isso é gostoso. Mas tem que trazer muitas vezes alguém especial, fazer uma mídia, para ficar lotado e ficar a gente lá fora. Aí é culto de oração, não, isso aí tudo bem, deixa o povo orar lá. Não estou precisando no momento. Como vai vir um avivamento? Como Deus vai mudar as coisas? Spurgeon dizia, viveu na Inglaterra, conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele dizia, minha igreja cresce porque ela ora por mim. Você ora pelo seu pastor? Ela cresce porque ora intensamente. Você ora intensamente? As nossas reuniões de oração, as segundas-feiras, é igual a nossa, segunda-feira, com o templo cheio, são as reuniões mais importantes da nossa igreja. Spurgeon dizia isso, irmãos. Homem que escreveu história. Porque entende que o que converte as pessoas, irmãos, é a quebra da ligadura. O que faz uma pessoa não ser rebelde na obra de Deus é a quebra da ligadura do coração rebelde. Isso se faz mediante oração. Uma igreja muda diante de oração, uma cidade muda diante de oração, uma família muda diante de oração. Quando eu morei aqui, eu morei na Vicente Gil. Eu vim para lá com 8 meses de idade, em 62, quando meu pai comprou a casa ali. Tinha poucas casas ali. Minha mãe estabeleceu ali um lugar de oração. Hoje, poderia dizer que é uma célula, né? Naquela época eles falavam culto de oração. E ela convidava todos os vizinhos para ir lá, ninguém ia. Ninguém ia. E uns irmãos lá orar, que era da igreja dela, de idade, que fazia aquelas orações longuíssimas. Eu aprendi a Bíblia toda só em ver eles orar. Mas também dormia, porque era super cansativo. Eu era pequeno, né? Mas oravam pela rua toda. Eu morei lá depois uma segunda vez, já de casado com o pastor. Irmãos, quando eu saí daquela rua, quase toda aquela rua estava vindo na igreja e convertida para a glória do Senhor Jesus. Quase toda. Até hoje, tem irmãos que moram naquela rua. Até hoje, tem irmãos que moram na frente da casa que eu morei, que estão aqui na igreja servindo. O que é isso? Oração. Alguém regou um terreno árido, trabalhou um terreno árido com oração. E a oração não é uma resposta. A gente não gosta de oração, porque a gente é imediatista. A gente quer a resposta agora, nesse momento, e não vem. A oração demora. A oração demora. O resultado demora um pouco para vir. Terminando o verso 13 diz, mas o príncipe do reino da Pérsia, repara o que eu vou lhe falar agora, para terminar. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Quem é esse príncipe? 21 dias. Como é que quem está falando isso? É o anjo que está falando para Daniel. Quem é o príncipe na terra que pode resistir? Um anjo. O anjo quer trazer a resposta a Daniel, mas diz que o príncipe do reino da Pérsia não deixa. Quem é esse príncipe, meu irmão? Eu vou lhe dizer uma coisa agora. O inferno é organizado. Diferente da igreja, diferente dos sistemas aí fora, o inferno é organizado. Guarde isso. O príncipe do reino da Pérsia, irmãos, resistiu um anjo da parte de Deus que estava trazendo uma mensagem. O inferno é organizado. Quando ele vê a igreja orando, quando vê as pessoas buscando, quando vê a igreja crescendo, ele junta lá uma cabala de demônio. Quando eu digo organizado, porque eles têm comandante, eles têm major, eles têm capitão, eles têm um tenente, eles têm um sargento, eles têm um cabo, eles têm um soldado, que faz aquele arraso todo lá, né? Eles se organizam e dizem, olha, está vendo aquela igreja lá? Aquela chamada Peniel lá na linha amarela lá? Pega lá não vai com meia dúzia lá que não adianta não, vai logo uns 100. Entra lá e bagunça aquilo ali. Bagunça. Joga um contra os outros. Põe eles para falar mal do pastor. Põe eles para brigar. Traz confusão entre eles. Joga enfermidade neles. Traz dúvida no coração deles. Meu irmão, o inferno age assim. Aí tem uma outra igreja lá, tranquilinha. Pouquinha gente. Aí vai só 1, 2 demônios. Alguém teve uma visão e falou sobre isso uma vez. Foi numa igreja, viu 2 demônios sentados no banco da frente, tranquilo lá, quase dormindo. Ficou assustado.
Aí foi numa outra lá, igreja cheia de gente. Ele teve a visão e viu o demônio em tudo que é lado, correndo para um lado e para o outro, tentando jogar água, tentando apagar o fogo. Eu não estou entendendo nada. E ele contou com alguém, e alguém disse assim, olha, aquela igreja lá está morta. Ela está morta, o diabo está dormindo ali, não está nem aí, porque ninguém vai lá, ninguém está interessado. Mas essa aqui, eles estão querendo ganhar almas. Eles estão querendo trabalhar. Eles estão querendo multiplicar células. Eles estão querendo levar a gente para o batismo. Eles estão querendo crescer. Então, precisa de muita ajuda. Nós estamos tentando pôr confusão no coração deles. Estamos tentando falar mal. Estamos tentando jogar um contra os outros. Você sabe o que significa, hein? Satanás? Inimigo? Você sabe o que significa diabo? Aquele que joga um contra os outros. É a especialidade deles, irmãos. É a especialidade dele. Então eu quero mostrar isso, que existe uma guerra. O príncipe que está aqui é o cara que manda na Babilônia. Não é o rei da Babilônia, é aquele que está acima do rei nas alturas. Não é Deus, é o demônio que controla a Babilônia. O príncipe da Babilônia está resistindo um anjo de Deus. O anjo está vindo do céu, querendo trazer a palavra. Ele não está conseguindo passar. Porque um exército, através do príncipe da Pérsia, cercou aquele anjo, ele não consegue passar para trazer a palavra. Irmãos, vê o poder de Satanás. Às vezes está orando, você ora um dia, depois desiste, ora outro. Vou dizer para você, em nome de Jesus, sua oração já foi ouvida. Mas às vezes não chega, porque está uma guerra espiritual e você não persiste. Eu não sei quanto tempo levaria para a resposta chegar a Daniel, se Daniel não orasse continuamente. 21 dias orando e jejuando até Deus trazer a resposta. 21 dias. Foi quando apareceu Miguel, foi chamado Miguel, que é o príncipe, um dos maiores príncipes do céu, que é um arcanjo no céu, capitão, comandante. E ele veio com os demais anjos, e travou-se uma guerra, e aquele anjo pôde passar para trazer a palavra para Daniel. Meu irmão, há uma guerra espiritual, não se iluda. A igreja vive uma guerra espiritual. A cidade vive uma guerra espiritual. Essa cidade é oferecida desde o dia que ela foi fundada, dia 22 de janeiro. Falei outro dia sobre isso. Nome do santo 22 de janeiro. Pesquisa lá. São Vicente, padroeiro dos mendigos e miseráveis. O que você encontra nessa cidade? Miséria. Tudo ligado à miséria. Porque ela é consagrada. Agora, se a igreja não se levantar em oração, se a igreja não entender isso, se a igreja não jejuar, meu irmão, vai entrar governo e sair governo, e continua isso. Porque antes disso ser material, é espiritual. Durante um tempo a igreja conseguiu avanços nessa área, mas depois ela se acomodou. Veio crescimento na igreja, veio prosperidade na cidade, todo mundo se acomodou. E o inimigo tomou novamente a cidade, irmãos, de uma forma terrível. Então a luta existe e ela é espiritual. E se a igreja quer crescer, quer conquistar, ela precisa orar mais. Não só pela cidade, mas pela igreja, pelas vidas, pelas famílias. Isso é espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta, em Efésios 6,12, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Repare, não é contra carne e sangue. Olha para quem está do teu lado, direita, esquerda. Tua luta não é contra ele não, viu? E nem contra aquele que está lá atrás. Ou nem contra aquele que não veio. Tua luta é espiritual. É como diz o texto. Tua luta é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal. Já diz, forças espirituais do mal, que provocam crime, forças espirituais do mal, que provoca uma separação, forças espirituais do mal, que provoca uma roubalheira que deixa a situação, a cidade do jeito que está, sem hospital, sem escola, buraco e lixo no lugar, forças espirituais do mal. A luta é espiritual, irmão. Não se iluda, não se iluda. É nas alturas que nós temos que vencer isso. Eu morei, alguns anos, eu morei em vários lugares aqui em São Vicente. Eu morei na rua 15 de novembro, a 100 metros do centro, no ano de 97, se eu não me engano, por aí. E eu aluguei a casa ali de um pastor.
e fui morar lá. Primeiro domingo, saí da igreja aqui, cheguei em casa com meus filhos pequenos ainda, uma correria. Eu nunca tinha visto aquilo, porque eu morava aqui, aí fui morar ali. Ali tinha um clube chamado Beira-Mar, que vocês conhecem. Tinha aqueles shows à noite para garotada. Depois do show, irmãos, era briga, quebra-pau, paulada. Talvez alguns aqui até passaram por isso aqui. E quando eu chegando em casa, tinha estourado, tinha acabado o clube, aquela correria. Um cara com pau, outro com faca. Daqui a pouco um cara com a arma na mão. Falei, Jesus amado, o que é isso? Onde eu me meti? O cara subiu em cima do meu muro com a arma na mão. Falei, meu Deus, meu coração batia com as crianças pequenas dentro do carro. Onde eu vim me meter? Meu irmão, entrei para dentro de casa, tranquei a casa toda, ainda escutei tiro a noite toda. Fiquei apavorado, cheguei na igreja, comentei isso com o irmão, tinha um irmão que é saxista e falou assim, pastor, aquilo ali é comum, todo domingo é assim. Naquele horário, todo mundo já sabe. E vou dizer uma coisa, tem uns irmãos que são benção, né? Ali na sua porta, no seu portão, já peguei uns 3 ensanguentados ali, bem no seu portão. Falei, Jesus amado. Oh, pai, sai daí. Ele, é verdade, pastor. Você foi morar no pior lugar que tem ali no domingo. Falei, meu Jesus, misericórdia, como é que eu me meti? Pai, que direção é essa? Irmãos, fiquei revoltado. Ia entregar a casa, vou procurar outra casa, não vou ficar aqui não. Imagina, domingo na hora que eu chego, tem esse estourão. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Tu tem autoridade. Você é espiritual. Você é espiritual, começa a orar. A oração muda tudo. Enchei a mão de óleo na segunda-feira, irmãos. Comecei em casa, caminhar naquelas casas, e passando a mão no portão e dizer, Senhor, eu quero abençoar isso aqui. Quero repreender esse espírito de morte que está nesse lugar. Esse espírito de sangue. Esse espírito de violência que está nesse lugar. Comecei a repreender, irmãos. Todo dia eu dava uma volta de uma esquina a outra, repreendendo. Eu vou dizer para você, eu morei 1 ano ali, porque foi o tempo que Deus me permitiu, irmãos. Nunca mais eu vi correria, nunca mais eu vi tiro, não vi ninguém assassinado, ninguém ferido ali. Se tinha alguma briga, era longe de casa, mas houve paz. E vou dizer uma coisa, naquele ano, um promotor aqui em São Vicente levantou uma questão e parou com aqueles eventos, proibiu de ter aqueles eventos naquele horário. Aquilo acabou para a glória do Senhor. Naquele ano que nós estávamos orando por aquele lugar, por aquele confronto, tinha um rapaz aqui da igreja, contou esse testemunho depois para mim, que numa daqueles shows que tinha, e as brigas que tinha depois, o cara pegou a arma, pôs na cara dele, deu 3 tiros, e não saiu uma bala. Ele depois se converteu aqui na igreja, irmãos, para a glória do Senhor. É um dos meus genros hoje, para a glória do Senhor. Sabe, a luta começa primeiro nos ares, ela é espiritual, e nós temos que entender isso. Nós temos que ter a autoridade em Deus. Ah, mas é um gigante. Meu irmão, você pode em nome de Jesus. A Bíblia diz, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda em redor como leão, rugindo, procurando a quem o possa devorar. 1 Pedro 5,8. Ele não é o leão, mas ele anda rugindo. Ele anda procurando uma oportunidade. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O inimigo veio para roubar, matar e destruir, é o que ele está fazendo. Mas Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. E Ele te chamou, te comissionou para levar a palavra de Deus aos povos. E ser bênção na vida das pessoas. E trazer esperança na vida das pessoas. Pastor, mas tem lugar que é endemoniado. Meu irmão, não existe lugar que você não possa entrar com o poder de Deus. Não existe lugar que você não possa entrar com a graça de Deus. Não existe lugar que você não possa entrar com a misericórdia de Deus. Muito tempo atrás, eu não sabia nada sobre batalha espiritual quase. Eu entrei numa casa. Fui fazer uma visita. No morro lá Nova Sintra, Vila Progresso, lá em cima. Nunca entrei naquele lugar. Num labirinto. Tinha uma brasilinha para ela subir, quase mandei a minha esposa descer e empurra lá, porque não dá para subir. A hora que a gente era magrinho. Conseguia, a bichinha gritou tudo que podia. Cheguei naquela casa. A mulher, a irmã que me convidou para orar, com o olho arregalado. Parece que viu um fantasma quando eu cheguei. Falei, Deus, misericórdia. O que está acontecendo? Um ambiente horrível, estranho. O mais inapropriado possível para uma visita.
E ela falou, pastor, depois eu explico para o senhor, com calma. Eu falei, tudo bem, mas eu quero conhecer a tua família. Ela disse assim, eu só tenho mãe, eu quero conhecer a tua mãe. Ela está ocupada, eu quero falar com ela. Ah, pastor, agora não, depois eu te explico. Eu falei, eu queria apenas dar uma palavra com a sua mãe. Depois, pela minha insistência, ela me levou na cozinha. E a mãe dela estava lá com 3 pessoas. E eu me apresentei, falei, conversei com eles, tal. E disse assim, eu quero ir embora. E todo lugar que eu ir, irmãos, antes de ir embora, fazer uma oração. Eu quero orar por vocês. E aí ficou um ambiente estranho, não quis nem saber. Fechei os olhos, levantei as mãos, comecei a orar. E comecei a abençoar aquela casa, aquelas pessoas estavam lá. E abençoei essa comida também que eles estão fazendo para a glória do Senhor Jesus. Ah, meu irmão. Quando foi à tarde, no outro dia, a moça me ligou, pastor, misericórdia, só Deus. Falei, o que aconteceu, moça? Ah, o senhor chegou na pior hora possível. Por quê? O senhor ainda foi na cozinha falar com a minha mãe e orar. Mas o que está acontecendo? Não estou entendendo nada. Pastor, minha mãe é mãe de santo. Aquelas pessoas estavam lá, ela estava fazendo uma oferenda. Aquilo não era comida, era uma oferenda que eles iam fazer para pôr à meia-noite. Mas ela foi tão tocada com a sua oração, com a sua presença, que ela falou que vem na igreja na quinta-feira. Quinta-feira essa mulher veio aqui, entregou a vida para Jesus, se batizou, deixou aquele caminho para a glória do Senhor Jesus. Irmãos, o Espírito Santo, quando quer fazer, não tem diabo que resista. Mas Ele vai usar a minha vida, Ele vai usar a tua vida. E para isso você tem que entender que o Senhor te comissionou para esse trabalho, para a glória do Senhor. Fica de pé na presença do Senhor. Fica de pé na presença do Senhor. Feche teus olhos em oração. Diga para o Senhor, Senhor, eu quero me desarmar totalmente na tua presença. Eu quero me desarmar totalmente diante do Pai. Que o Espírito Santo tenha toda a liberdade de trabalhar no teu coração, irmãos. Porque Deus não vai trabalhar num coração que não o quer. Deus não vai trabalhar num coração que resiste. Você pode ter a tua história também na obra de Deus. Essa história não é exclusivamente minha. Talvez porque eu me dispus a servir. Mas quando você serve, Deus também vai usar a tua vida. E você precisa entender que há uma guerra espiritual. Que precisa ser quebrada, esse jugo que estão nos corações das pessoas. Esse jugo que está colocado nas almas das pessoas, que elas não conseguem servir a Deus, que elas estão, como a Bíblia diz, o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Elas não conseguem enxergar a presença de Deus. Por mais bonito que você fale, por mais organizado que você seja, tudo isso é bom e tem que existir. Mas se o poder de Deus, através do Espírito Santo, sabe, Deus não usar aquele momento para quebrar as ligaduras, para abrir os olhos, nada vai acontecer. Eu quero nesta manhã orar com você. Eu não vou te convidar para vir na frente. No teu lugar, você assuma um compromisso com Deus, se desarmar. Você assuma um compromisso com Deus de se entregar na presença do Senhor. Dizer, eu quero um pouco mais, Deus. Eu quero um pouco mais. Eu quero mergulhar um pouco mais no teu oceano. Eu quero me render e me largar um pouco mais para ser usado pelo Senhor. Oh, aleluia. Louvado é teu nome. Bendito é teu nome. Enquanto Gabriel canta e louva ao Senhor, no teu lugar, esteja em oração, buscando ao Senhor nesse momento, se quebrando diante da presença dEle. Aleluia. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
nós precisamos do Teu querer na nossa vida, Pai. Como nós queremos que o Senhor realize a Tua vontade em nós, Senhor. Nos leva pelo caminho da santidade. Nos leva pelo caminho da pureza, Deus. Tira o jugo que está sobre os nossos olhos, sobre o nosso corpo. O jugo que aprisiona a nossa alma. O jugo que aprisiona algumas vidas aqui, que impede de servirem com eficiência. Tira a venda dos olhos, Deus. Tira a venda, que caiam as vendas. Que enxerguem a Tua glória, que enxerguem a Tua presença, que enxergue a santidade no Teu nome, que enxergue o amor pela Tua obra, meu Pai. Ó Senhor, que possamos, Senhor, deixar que o Teu amor recaia sobre os nossos corações. Sejamos constrangidos por esse amor, Senhor, e venhamos a servir o Teu nome, trabalhar, Senhor, para que possamos ver o Teu reino crescer na face da terra, Senhor, nessa região, Pai. Abençoa a vida de cada um que está aqui, Senhor, que tenha comprometimento contigo, que cresça na Tua obra, que cresça na Tua presença, Senhor, que seja tocado, Senhor, em conhecer um pouco mais do Senhor, que seus joelhos, Senhor, se dobrem, que caia, Senhor, a rebeldia, que caia o orgulho, que caia a arrogância, Deus, que caia a prepotência, Deus, que caia a frieza, que caia a indiferença, mas que o poder de Deus entre na nossa vida, poder do Espírito Santo, possa tocar essa igreja, Senhor, possa varrer essa igreja, que aqui flua um avivamento, que aqui as pessoas entrem para serem tocadas e sejam curadas pelo Teu Espírito, curadas na alma, curadas no corpo, Deus, sejam realmente amantes do Teu nome, Pai. Nós abençoamos a igreja, abençoamos o Teu povo, abençoamos essa reunião, a todos que estão aqui, no nome santo, o nome precioso, o nome verdadeiro, o nome de Jesus.